Olá, querida artesã! Seja muito bem-vinda a mais um vídeo aqui no canal falando sobre empreendedorismo na pintura em tecido. Hoje nós vamos conversar sobre um assunto que pode estar destruindo a delicadeza das suas peças infantis sem que você perceba: as combinações de cores. Sabe quando você passa horas pintando um bichinho lindo, o traço está perfeito, mas quando você olha o trabalho pronto, parece que falta harmonia? Você já se perguntou? Parece que a peça ficou pesada ou então poluída? Você tem essa sensação? O problema quase nunca é o seu talento com o pincel, mas sim a escolha das cores. Eu sou Ariadne Nogueira e depois de 20 anos pintando e mais de 10 anos me dedicando exclusivamente na pintura em tecido no nicho infantil, eu ajudo artesãs a lucrarem mais gastando menos, pois é possível entregar um resultado de qualidade para suas clientes se você focar na técnica que encanta e que vende. E hoje eu quero abrir os olhos de vocês para os erros mais comuns que a maioria das artesãs comete na hora de montar a paleta de cores para as fraldas e enxovais. Quero que vocês saiam daqui com uma visão totalmente diferente e refinada sobre o que funciona e o que desvaloriza o artesanato de luxo. Vamos aos 3 maiores erros na combinação de cores. Falta de uma cor predominante. Querer usar todas as cores coloridas e vibrantes no mesmo bichinho ou no mesmo cenário, por exemplo, um ursinho com um fundo azul muito forte, com um balão vermelho, um gramado verde bandeira. Entende que a pintura perde a delicadeza e o aspecto de luxo? Se a gente pensar, o quarto do bebê, ele pede aconchego e tranquilidade. Cores brigando entre si geram poluição visual e cansam os olhos da mamãe que vai comprar. Outro erro muito comum são as sombras pesadas. Usar cores que não conversam entre si na hora de fazer a sombra ou contorno, achando que qualquer tom escuro serve para dar profundidade. Na verdade, isso é um erro clássico. Usar um tom muito pesado ou uma cor puramente escura, como por exemplo o preto ou o marrom, sem nenhum critério, em cima de uma base que exigia suavidade, a sua pintura vai ficar com aspecto de suja ou borrada. Em vez de parecer um sombreado realista e delicado, o bichinho parece que foi manchado, entende? Outro erro comum é não saber escolher a cor de fundo. Escolher as cores da tinta, olhando apenas para o desenho no papel, esquecendo que o tecido, seja uma fralda branca ou colorida, vai interagir com aquela tinta. A cor que parece linda no potinho some no tecido ou muda completamente de tom, deixando a pintura apagada ou então sem o realismo necessário para encantar a cliente. Calma, que eu vou dar um exemplo para vocês. Por exemplo, ursinho sujo. A artesã vai pintar um bichinho com a base em um tom lindo de areia ou palha, que são cores claras e delicadas. Aí, para fazer a sombra, ela pega uma cor que não tem nada a ver ou que é pesada demais, como por exemplo o preto ou cinza escuro, ou até mesmo marrom, que passa uma forma grosseira. Quem aí já sentiu que a pintura ficou meio suja na hora de sombrear? Comenta aqui. Meninas, agora imagine você fazer a base do corpinho de um ursinho com a cor areia, bem delicado. E aí na hora de fazer a sombra, para dar volume, você vem com marrom puro ou preto. O urso não ganha profundidade, ele ganha uma mancha. Parece que ele caiu na lama e que a pintura ficou suja. O urso perde aquela carinha de bebê e fica pesado.
entendem? Outro erro muito comum é aquele fundo cheguei, que falta harmonia. O erro aqui é usar cores que o fundo engolem o desenho principal. Então imagine, pintar um elemento principal super delicado, como um elefantinho cinza claro ou um leãozinho, e aí você coloca um fundo ou um chão com cores extremamente vibrantes e puras, como um verde bandeira, um azul turquesa ou um amarelo muito forte. Então você gasta horas fazendo um acabamento lindo, super suave no rostinho do bichinho, e aí na hora de fazer o chãozinho ou o fundo, você pega aquele verde bandeira ou aquele azul turquesa super forte, direto do pote e joga ali. O que acontece? Quando a mãe olha para a fralda, o olho dela vai direto para onde? Para o fundo vibrante, e ela nem enxerga a delicadeza do bichinho, porque o fundo engoliu o seu trabalho. Outro erro muito comum é aquele efeito desbotado no tecido colorido. Tentar pintar uma fralda ou uma manta que já tem uma cor de fundo, por exemplo, um tecido no rosa bebê ou no azul bebê. E aí você vai usar tintas que são muito mais claras do que a cor do fundo, ou então que não tem o contraste certo. Então, é importante que você possa usar o círculo cromático para te ajudar na combinação de cores, porque na maioria das vezes a tinta ela vai reagir com a cor de fundo. Então, dependendo da cor de fundo da sua fralda, você vai precisar intensificar o tom da sua tinta. Agora, eu quero te falar de outro erro comum. A cliente te pede um enxoval em tecido e já é azul ou rosa bebê. Aí você vai lá e usa cores que têm o mesmo tom daquele tecido para fazer os detalhes. Ou então não sabe como preparar o fundo. Qual vai ser o resultado desse trabalho? Depois que a tinta seca, a pintura simplesmente some ou então fica parecendo que está desbotada, sem vida. Vocês estão vendo? Usar a cor errada ou o tom errado na hora da sombra destrói o artesanato de luxo. E o grande segredo não é parar de usar o marrom ou usar o verde, mas sim saber com qual cor misturar para criar o tom de transição perfeito, porque é a suavidade que o enxoval de bebê pede. Mas olha, essa misturinha exata, a quantidade de diluente e a cor que eu uso para neutralizar esse efeito sujo, tudo isso eu mostro no passo a passo detalhado lá dentro do meu curso Pintando Sem Medo. Meninas, identificar esses erros é o primeiro passo para transformar a pintura de vocês. Quando você entende que a cor errada desvaloriza o seu trabalho, você para de perder dinheiro. Agora você deve estar se perguntando: Ari, eu entendi o erro, mas como é que eu faço a combinação perfeita na prática? Como eu misturo as tintas para ter aquele sombreado suave e realista que as mães se apaixonam? Pois bem, esse como fazer com a cartela exata das cores, as misturinhas e a aplicação no tecido passo a passo é algo profundo. Exige um método, acompanhamento e uma sequência lógica. E é exatamente isso que eu entrego de forma completa para as minhas alunas. Vocês entenderam? Vocês têm alguma dúvida que eu possa sanar para vocês? Agora eu quero mostrar para vocês a minha pintura antes de eu desenvolver a técnica certa, com luz, sombra, profundidade, né? E aí depois eu vou mostrar para vocês uma pintura com realismo, onde eu apliquei a luz certa no lugar certo, a sombra no lugar certo, e aí vocês vão conseguir identificar a diferença. Uma pintura sem fundo ou com pouca tinta, uma pintura sem combinação de cores exatas
e pinturas com combinações exatas de cores. É isso que eu quero que vocês entendam. Então, aqui está essa minha pintura de alguns anos atrás, quando eu não tinha conhecimento ou tinha pouco conhecimento em relação à técnica de pintura. Então, aqui eu quero que vocês possam observar os erros que essa pintura tem. Para começar pelo fundo, onde eu não fiz a pintura do fundo. Hoje a gente sabe que a pintura do fundo é algo que chama atenção, que traz um acabamento melhor para as peças de pintura infantil, né? E então tá faltando fundo, tá faltando o cenário, né? O céu. Aqui no matinho, por exemplo, tá faltando tinta. Eu poderia ter colocado aqui, se eu tivesse conhecimento, poderia ter colocado aqui mais uma tonalidade, né? Trabalhar com tom sobre tom. Aqui nas florzinhas, o branco no branco, ele não se destacou, então a gente pode trabalhar com camadas de tinta para formar essa florzinha, para que ela tenha mais volume. E aí, outra coisa que vocês podem observar também é a pintura da pele da bebê. Então, quando eu não utilizo a camada de luz e de sombra, eu não dou volume nessas bochechas, eu não dou volume nem profundidade nesse rostinho. Em relação ao nosso tema, que é combinação de cores, né? Eu posso trabalhar com vermelho usando mais de uma tonalidade e não somente o vermelho. Então, aqui eu coloquei somente o vermelho, fiz o contorno de rosa, né? Sem necessidade, porque se você coloca a técnica certa, a pintura certa, você consegue destacar as áreas sem que você precise fazer o contorno de uma outra cor, ok? E a própria definição das mãozinhas, né? O acabamento do nariz, a boca quase que imperceptível, as bochechas quase que sem cor, né? E os dedinhos dos pés aqui também. E aí, quando eu me deparo, quando a mamãe se depara com uma peça com acabamento como esse, ela se encanta mais. Então, aqui a gente já tem, nessa fraldinha, a gente já tem um bom acabamento, né? Feito de tecido e bordado inglês. A gente consegue observar um detalhe suave como fundo, né? As cores combinando com as cores dos elementos da pintura, eu consigo identificar camadas de tinta, então luz, eu consigo identificar o preenchimento com a cor de base, com a cor de sombra, e eu consigo identificar um degradê entre a cor mais clara para a cor mais escura. Então, é isso que eu queria mostrar para vocês em relação às tonalidades de cor, como muda quando a gente sabe trabalhar com as tonalidades de cor certa, combinando as tonalidades de cores. Esse foi o conteúdo de hoje. Eu espero que isso possa ter te ajudado de alguma maneira. Então, obrigada a cada uma de vocês que esteve aqui hoje ampliando a visão sobre a arte e pintura em tecido. E aí, quem aqui se identificou com algum desses erros? Deixa aqui nos comentários para eu saber. Lembrando que as inscrições para o Pintando Sem Medo estão abertas. O link estará disponível na descrição desse vídeo. Aproveite e já entre para a comunidade de artesãs que já estão lucrando com conteúdo de valor. Eu espero por você. Beijo e até o nosso próximo vídeo.